Oi, gente, tudo bem? Então, quero falar hoje de um assunto bem especial que tocou meu coração e eu quero falar para vocês como que eu parei de me magoar com o meu marido. E esse é um tema muito importante e significativo para se falar. Tu sabe que a gente tem atritos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, seja casamento, namoro, qualquer coisa, porque a gente não conhece as pessoas. E a gente se magoa por coisas que a gente ouve ou o que a pessoa faz. Mas como que eu parei de me magoar com o meu marido no meu casamento? Nós estamos casados há mais de 11 anos e nós temos as nossas diferenças, nossas dificuldades. Nós tivemos um relacionamento atípico. Nós nos conhecemos e logo depois de 30 dias, no máximo 40 dias, a gente já estava morando juntos. Então a gente não teve tempo de se conhecer, a gente não namorou, a gente simplesmente partiu para morar junto. E aí foi um grande desafio, porque você não conhece nada da pessoa, você não conhece o que pensa, o que faz, como age, como se comporta, simplesmente nada. E aí você está dividindo a mesma casa, o mesmo teto e você tem que aprender a conviver com tudo isso. A gente teve muitos atritos no início, a gente teve muitas dificuldades e não foi fácil. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente agradece por tudo que a gente já passou, mas não sei se eu faria isso hoje novamente com o conhecimento que eu tenho. Eu não faria isso novamente, mas eu também sou muito grata, nós somos muito gratos por tudo que aconteceu e por a gente escolher fazer dar certo, porque teve muitos momentos que a gente queria desistir, teve muitos momentos que a gente discutiu, teve muitos momentos que a gente brigou e não foi nenhuma e nem duas vezes que a gente falou sobre separação, não foi uma e nem duas vezes que a gente ameaçou sair de casa, foi bem difícil, mas como que mudou tudo isso? Como que eu aprendi e parei de me magoar com meu marido? Eu parei 100%? Não. Ainda tem algumas coisas que me magoam e que eu deixo entrar, mas aí é porque eu permito. Porque o que importa é a gente ter a inteligência emocional de lidar com esses conflitos do nosso dia a dia. Então eu quero dar aqui alguns passos que nós demos no nosso relacionamento, que eu, Silviane, dei no meu relacionamento para parar de me magoar com o meu marido. Então, uma das coisas muito importantes que eu quero começar a falar, que a gente foi morar junto, a gente tinha pensamentos diferentes, crenças diferentes, educação diferente, cultura diferente, a gente é tudo diferente. E aí, como que a gente vai conviver com uma pessoa assim? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente ouviu falar, tudo que a gente pensava quando a gente era criança, tudo que nos foi dito sobre relacionamentos quando a gente era criança, foi baseado no que os nossos pais ou quem a gente deu ouvidos viveu. E isso são crenças dessas pessoas. A gente não pode pegar essas crenças dessas pessoas, mesmo que elas sejam um exemplo pra gente, e a gente pode e a gente tem que levar para nossa realidade. Não, porque se você vier para um relacionamento com todas essas crenças, não vai dar certo. Então eu tive que ressignificar, eu tive que trazer um novo sentido a todas essas crenças e pensamentos ruins que eu tinha sobre relacionamento. Seja de pai, seja de mãe, seja de amigo, seja de experiências de outras pessoas. E você tem que estar aberta para você viver as tuas experiências. Você fazer diferente no seu relacionamento. Mas como que você vai fazer diferente no seu relacionamento se você não tem um padrão, se você não tem um caminho, você não tem um alvo, você não tem um espelho? Foi difícil. Mas qual é a primeira coisa que você precisa aprender para você parar de se magoar com seu marido? Ressignificar. O que é ressignificar seu? É trazer um novo sentido
para a situação, para o pensamento, para a mágoa, para a ofensa. Olhar com olhos diferentes. Isso é trazer um novo significado. Então, por exemplo, nós sempre temos duas escolhas. Ou a gente olhar, se eu tenho um copo de água, agora eu tô sem meu copo de água. Se eu tenho um copo de água e ele tá pela metade, eu posso ver o quanto está faltando do meu copo, ou eu posso ver quanto tem de água nesse copo. Eu escolho qual visão eu quero ter, qual o foco que eu quero ter. Se é o lado que está faltando água no copo ou se é o lado que tem a água. É essa a visão que eu escolho ter de todas as situações. Então, primeiro, ressignificar essas mágoas, essas ofensas, essas palavras ou atitudes. Mas como que eu vou fazer para ressignificar? O que eu faço para ressignificar rápido? Sabe, eu era daquelas pessoas que ficava bicuda, que ficava chateada, magoada, ficava sem falar, fazia questão de demonstrar que estava chateada com alguma coisa, falava, brigava, não deixava passar nada. Eu era dessas pessoas. E como que você vai conseguir trazer um novo sentido nas tuas próprias atitudes? É você perceber e conhecer, se conhecer e saber que isso não leva a nada no relacionamento, que isso só piora todas as situações. Além de tu ter a consciência que isso só piora as situações, é você entender como que tu vai fazer para mudar isso. Como que eu fiz para mudar isso? Primeiro, eu busquei o autoconhecimento. Por que primeiro? A gente tem um péssimo costume de tudo o que acontece na nossa vida achar um culpado, apontar o dedo. E era o que eu fazia com o meu relacionamento, com o meu trabalho, com o meu financeiro, com a minha família, com todo mundo, porque todo mundo é culpado, menos eu. Quando eu parei de culpar os outros, quando eu parei de ser vítima, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque é autoconhecimento. Tu só tem a consciência disso quando você se conhece. E depois disso, o que precisa? Você tirar as escamas de todas as armaduras, de todas as coisas, se despir como pessoa, para que você possa se conhecer. Não tem outro jeito de você se conhecer se você tiver máscaras, se você colocar óculos, se você passar panos quentes, tapar o sol com a peneira. Você vai ver que você é muito pior do que você imaginava. Porque a gente se conhece, a gente sabe dos nossos defeitos, a gente sabe das nossas falhas, a gente sabe onde a gente erra, onde a gente peca, onde a gente pisa na bola, a gente sabe disso. Mas qual é a razão deste despir, deste autoconhecimento? É você querer mudar, é você querer ter um melhor relacionamento, é você querer ter uma melhor qualidade de vida, é você querer o melhor para a sua vida em primeiro lugar, pensando em você em primeiro lugar. Quando a gente tira a roupa de todas as camadas que a gente tenta mentir e passar panos quentes para nós mesmos de quem a gente é de verdade, a gente descobre uma nova pessoa.
Quando a gente descobre essa nova pessoa, a gente descobre que ela é pior do que você imaginava. E aí você passa a ser mais tolerante com o outro. Porque se você se coloca sempre no lugar de que você sabe tudo, que do teu jeito é melhor e que não vai mudar, que você não vai mudar, ninguém pode te ajudar a mudar nada, ninguém pode fazer por você, ninguém, nem o psicólogo, nem terapeuta, nem marido, nem pai, nem mãe, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. Porque isso vai ter que depender e partir de você. Se depois que eu me tiro todas as roupas e me vejo como eu realmente sou, que eu descubro que eu sou pior do que eu imaginava, eu começo a ser mais tolerante. Eu começo também a mudar os meus pensamentos sobre o meu marido. Poxa, eu também não sou tão boa assim, eu também não sou tão perfeita quanto eu imaginava que eu era. Então eu acho que eu também posso ter uma tolerância, eu acho que eu também posso abrir mão de algumas coisas, eu acho que eu também posso ceder em alguns pontos. Aí você começa a pensar diferente sobre você, sobre seu marido, sobre as situações. E outra coisa que você começa também a pensar diferente. Porque você entende que a pessoa que está reclamando de você, ou quando você reclama do seu marido, você não está falando dele, você está falando de você. E quando o seu marido reclama de você, ou tenta te ofender, ele está falando dele. Eu, se eu fosse você, pegava papel e caneta e anotava essa frase. Eu vou repetir. Eu anotava essa frase e depois iria refletir sobre ela. Num relacionamento, numa discussão, numa ofensa, eu não estou falando do meu marido. Eu estou falando de mim mesma. E quando meu marido, Thiago, me ofende ou tenta me agredir com palavras, ele está falando dele. Porque nós somos o reflexo. Eu só reclamo do outro aquilo que eu não sou. Eu só reclamo o que eu não tenho. Eu só reclamo da falta. E isso não foi claro para mim desde o início. Isso foi claro há bem pouco tempo atrás. E aí você começa a ter novos pensamentos. Por exemplo, se eu sei que o meu marido está reclamando dele e não de mim, eu vou escutar, eu vou deixar entrar no meu coração, eu vou me irritar, eu vou me magoar com isso? Não, eu vou entender que ele está falando dele. Só que um pouquinho antes disso, você precisa aprender a trocar os pensamentos e a pensar coisas boas e positivas do seu marido. Ai, mas o meu marido é um bosta. Ai, mas o meu marido é um chato. Meu marido é um reclamão. Meu marido não sabe fazer nada. Meu marido tem tantas coisas que eu poderia reclamar do Thiago. E reclamava. Só que aí eu percebi que o nosso relacionamento começou a mudar. Quando eu comecei a ter pensamentos diferentes e ao contrário do que eu pensava. Conscientemente, você precisa querer trocar os pensamentos ruins sobre o teu marido por pensamentos bons e edificantes. Sil, mas ele não é. Pensa, espera, profetiza que ele é e ele será. Porque quanto mais negativo você falar do seu marido, pior ele vai ficar. Então, primeiro, comece a ter pensamentos positivos sobre ele para que você possa falar positivo. Sil, eu não consigo fazer isso. Testa. É fácil? Não, é desafiador. Mas você pode todas as coisas. Você pode criar a realidade do seu relacionamento e ter o relacionamento dos sonhos, desde que você pense
que você visualize, que você mentalize que é possível e você vai mudar esses pensamentos ruins que você tem sobre o teu marido por pensamentos edificadores e automaticamente eles se tornarão realidade. Eu explico um pouco melhor no programa Mulher Forte ou Corajosa como a gente pode fazer isso. Mas, voltando ao nosso assunto, se eu não consigo pensar diferente, eu não vou conseguir falar diferente. E eu tenho que parar de reclamar. Só que eu não consigo parar de reclamar se eu não tenho pensamentos diferentes. Primeiro, antes de falar, eu penso. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu falo. Então, se eu quero começar a ter um relacionamento diferente, eu quero parar de me ofender com o meu marido, eu preciso parar de pensar e falar negativo ao respeito dele. E também instale novos pensamentos, novos drives mentais, novas configurações no seu app de celular, seu cérebro. Quais são os drives que eu instalei para pensar positivo e parar de me magoar com o Thiago? Cada um dá o melhor que tem. Quando eu ouvia coisas que eu não queria ouvir, eu pensava. Cada um dá o melhor que tem. Quando ele não fazia as coisas que eu queria ou pedia, eu pensava. Cada um dá o melhor que tem. Às vezes eu tava tão puta, tão irritada com a situação que eu falava em voz alta para ele escutar. Cada um dá o melhor que tem. Brava! Hoje eu consigo controlar minha boca e eu consigo só pensar nisso. Cada um dá o melhor que tem. E consigo respirar. Outro detalhe muito importante. Respirar. E não só vomitar as palavras. Pensa nas tuas palavras antes. Então, novos pensamentos, novos drives mentais, novas falas. E outra coisa muito importante, aprender a se conhecer, aprender a respeitar, aprender a fazer perguntas, aprender a entender melhor o outro. E você vai entender que o outro está falando dele mesmo. Ele não está falando aquilo para te magoar ou te ferir. Ele está falando isso para se proteger. Ai, Sil, mas isso não funciona. Isso não é assim. Na realidade não é assim. Pois é, nem sempre foi assim. Eu tive que passar por muitas brigas, muitas discussões para chegar neste nível de conhecimento, de entrega e de mudança de vida. Mas eu vou te dizer, é possível. Basta você tomar decisão de se conhecer. Você vai mudar a maneira que você fala, você vai mudar a maneira que você pensa, você vai mudar a sua vida e a sua realidade. Você vai mudar a realidade do seu marido, dos seus filhos, se você tiver. Você vai mudar a realidade de tudo na tua volta. Porque você vai ganhar, você vai ser feliz. Você é que vai ganhar 100% dessa briga, ou dessa luta, ou dessa vitória. Depende do lado que você está olhando do copo. Se ele está cheio ou se ele está vazio. Então, essa foi a maneira que eu achei de parar de me magoar. E gostaria de compartilhar isso com vocês. É também
Todas essas coisas eu aprofundo muito mais no programa Mulher Forte e Corajosa, onde a gente tem encontros semanais, onde a gente fala de saúde de corpo, onde a gente fala saúde de mente, onde a gente fala de saúde de espírito. É um programa que tem exercícios para você fazer em casa, que tem orações para você ativar a sua espiritualidade, e toda a semana a gente lê um livro por mês, a gente vê filmes, a gente lê a Bíblia, a gente ora e a gente passa a se tornar uma mulher mais forte, mais corajosa e mais sábia, para edificar a minha vida, a nossa vida, para que depois essa edificação se estenda para nossa casa, nosso lar, nossa família. Porque eu tenho certeza que você é uma esposa sábia, você é uma mulher sábia. Só você precisa buscar essa força e essa coragem no Senhor. Não na força e na coragem que o mundo nos diz que a gente tem que ter, mas na força e na coragem e na sabedoria que o Senhor diz que a gente tem. Então busque isso. E se você precisa de ajuda por algum motivo em alguma área da sua vida, você precisar de ajuda para fazer isso, ter essa saúde corporal, mental e espiritual, estou aqui para te servir, estou à disposição, me chama no direct e pede como funciona o programa Mulher Forte e Corajosa e eu vou te dar mais detalhes, tá? Então, pare de se magoar com seu marido, cresça, se conheça e tenha a vida próspera e a vida dos seus sonhos, porque você merece. E tudo que falaram para você lá no passado, que não era verdade viver num relacionamento de coisas boas, é mentira. Você pode viver um relacionamento muito bom. Perfeito não, mas muito bom. Você merece. Vá em busca disso. Beijo.